não seria tão bem preparada para o casamento, para enfrentar as dificuldades da vida. Talvez crescesse no meio onde o bullying fosse comum. Mas ela cresce. E no momento que ela surge na história, ela tem por volta de 17 anos de idade. E ela aparece no momento crucial, não só da história da vida dela, mas da história do mundo. E você já sabe de quem eu estou falando, né? Da rainha Esther. Eu sou encantada com essa história, porque o que a gente sempre espera, ou pelo menos o que a sociedade espera, é que alguém que talvez tenha passado por traumas ou mesmo dificuldades na infância, tenham ainda mais dificuldades para se adaptar a uma realidade, ou mesmo para se sobressair em uma sociedade. E Esther aparece por volta dos seus 17 anos de idade na nossa história. E ela aparece em meio a um concurso Rainha do Universo. Que era mais ou menos isso, né? Vasti tinha acabado mais ou menos 3, 4 anos que Vasti havia perdido o trono, porque ela não aceitou apresentar-se diante do rei Xerxes, naquela grande festa que ele já estava oferecendo há 6 meses. Aquilo foi tomado então como um grande insulto para os homens do reino, e os sábios aconselharam o rei para que Vasti perdesse a sua coroa, porque senão as mulheres do reino poderiam se rebelar. Isso era algo que poderia de fato acontecer, porque o reino de Xerxes era marcado pelo valor à mulher. Sabiam disso? As mulheres tinham voz. É tanto que Vasti estava dando também um banquete para as mulheres. E aquele momento, então, todo mundo ficou com medo do lugar que as mulheres poderiam tomar em casa. Os sábios, então, falaram assim: olha, rei, é melhor tirar a coroa de Vasti. Vasti, então, pede a coroa, só que passa 3, 4 anos. Xerxes ficou com saudade de Vasti. E aí os seus sábios, percebendo que ele ia ter uma recaída, correr atrás dela, ajoelhar no pé dela e pedir ela em casamento de novo, eles falam assim: vamos arranjar uma nova rainha. E então surge o concurso para a nova rainha. Todas as mulheres do reino, a gente não sabe como isso aconteceu, mas provavelmente foram convocadas, as mais belas, para se apresentarem. E no meio destas mulheres belas, aparece Esther. E aquela menina órfã, ela vai conquistando todo mundo. Quando ela chega lá, na casa das mulheres, onde ela receberia o tratamento, abre lá em Esther. Desculpa, pessoal da tradução, eu disse que era só João, né? Para que vocês pudessem ter o texto. Mas Esther está fácil de todo mundo achar aí, ó. Vocês vão para Salmos e depois voltam 2 livros. É isso? Acharam Esther, capítulo 2? Acharam? Estou gostando de escutar as Bíblias. Isso? Todo mundo achou? Então, Esther já está lá na casa das mulheres, sendo preparada para ser uma candidata a rainha, ok? Capítulo 2, versículo 9. Olha só o que está escrito. Vamos começar pelo 8, porque a gente vai pegar o nome de Hegaia no versículo 8. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Olha o versículo 9. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Deixa nesse momento te falar 2 coisas. Primeira delas, Deus pode mudar a nossa história em uma fração de segundos. Eu acredito num Deus assim. Eu acredito num Deus que pega a nossa condição e num segundo Ele pode fazer isso com a nossa história. Esther era menina órfã, desconhecida, 17 anos de idade. Mas de repente ela é levada para o palácio, porque de repente o rei tinha que escolher uma nova rainha. E de repente tem um servo, o homem que cuidava de todas as mulheres que se preparariam para o grande desfile. E quando Hegai olha para ela, não somente a acha formosa, mas ele se agrada dela. Porque todos que conviviam com Esther gostavam dela.
Deixa eu te falar uma coisa. Além de Deus mudar as nossas histórias, e Ele pode mudar isso, olha, num piscar de olhos, porque Ele é o Deus poderoso e pode todas as coisas. Eu digo para você, que enfrenta ou enfrentou uma grande dificuldade na sua vida, Deus ainda pode fazer com que as pessoas olhem para você e achem graça em você. Sabe? Nós não podemos e não precisamos seguir talvez a tendência, o que as pessoas imaginam, que aquelas pessoas que sofreram muito na vida precisam viver cabisbaixas, aceitando qualquer coisa para a vida, não tendo sonhos. Não é isso que Deus quer para você. Lembre do início do versículo 10. Quem vem para matar, roubar e destruir? É o inimigo das nossas almas que faz isso, é o diabo. É ele que quer tirar do seu coração sonhos, planos, senso de valor, de amor próprio. Mas ele veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Mesmo que você tenha enfrentado grandes dificuldades, Deus tem um plano tremendo para a sua vida. Eu acredito nisso. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto mulheres que passaram por situações tão difíceis se reerguerem. Eu vejo homens que talvez tenham perdido tudo e dizerem assim: não, a vida não acabou não, ainda existe esperança, eu ainda posso ser uma boa influência para os outros. Como você quer se comportar? Como você quer levar a sua vida? Eu sei que algumas pessoas enfrentam dificuldades maiores do que outras, e a gente falou um pouquinho disso essa semana, na reunião dos anciãos, né? Algumas pessoas enfrentam lutas que nós nem sequer imaginamos, porque são intensas. E talvez nesta manhã eu esteja dizendo para alguém, que talvez lá dentro da cabeça esteja dizendo assim: doutora, você não conhece a minha história. Você não sabe o que eu já enfrentei na vida. Você não sabe como sorrir é um exercício e um esforço diário. Esses tempos atrás eu estava conversando com uma mulher que aparentemente tinha tudo para ser uma das pessoas mais felizes da vida, sabe? Uma carreira bem-sucedida, com uma família incrível, um marido amável demais, até compreende demais as lutas dela, os traumas dela. E no meio da nossa conversa ela disse assim: doutora, não adianta, ninguém consegue me convencer de que eu tenho valor. Eu não consigo mudar isso dentro de mim. E conversando com ela eu falei assim: e de onde surge tudo isso? Bem, depois de um tempo de conversa, ela me disse assim: eu fui adotada. Os meus pais um dia simplesmente me deixaram no orfanato. Saí com meu pai, e ele me disse que estava indo me levar para comprar uma boneca. Ele parou na frente de um lugar que eu não sabia o que era, mas era um convento. Me fez entrar, virou as costas para nunca mais voltar. Eu tinha 4 anos de idade. Até hoje eu não sei porque os meus pais me deixaram lá. Não sei se eles estavam separando. Ela falou assim: eu não sei porque eu nunca nem tive a impressão de que tinha alguma coisa errada dentro da minha casa. Fui deixada lá. Com mais ou menos 7 anos de idade, alguém me adota. Fui morar em uma casa. E nessa casa, o meu avô adotivo começa a abusar sexualmente de mim. Ela falou que quando todo mundo saía da casa, ele fazia com que ela entrasse no quarto dele. E ela disse assim: doutor, eu não consigo te relatar as coisas que ele fazia comigo. Eu não consigo te relatar. Mas um dia, ele estava abusando de mim. E eu escutei que a minha avó abriu a porta. E ela falou assim: é hoje que eu me livro disso. E num descuido do avô, que já tinha mais de 70 anos, não se iludam com aparência, que tinha já mais de 70 anos, deu um descuido. E eu consegui fugir pela janela do quarto. Fui correndo, entrei pela sala e comecei a gritar para a avó: vovó, me socorre, o vovô está fazendo coisas muito ruins comigo, me socorre, me socorre. Ela gruda na perna da avó. A avó pega aquela menina e diz assim, leva até o quarto onde estava o avô e fala assim: volta para o seu trabalho. Então eu comecei a entender que aquele abuso acontecia com consentimento de todos da casa. E eu não tinha para quem recorrer. De verdade, eu tenho vontade de sentar e chorar junto com a pessoa. Talvez a história dela seja muito mais dramática do que a minha e a sua.
E talvez aquela pessoa esquisita que você conhece, ela talvez tenha uma história mais dura do que você imagina. Tem pessoas que precisam fazer o exercício do sorriso, porque elas, quando olham para si mesmas, não conseguem enxergar nelas nenhum valor. Mas Esther agora está lá na casa das mulheres para ser preparada. E ela consegue achar graça diante de Hegai, tanta que ele pega Esther, dá para ela 7 meninas para cuidar dela, diz para ela tudo que ela tem que levar diante do rei, dá o melhor tratamento. Meninas, eram 6 meses só no banho da mirra, mas outros 6 meses com outros tratamentos de beleza que eu gostaria de passar. Fiquei com inveja de Esther. Gente, olha que coisa incrível. E ela está lá se preparando. E quando depois passa 1 ano desse tratamento, chega a hora de apresentar-se ao rei. E é tão interessante que todas as vezes que Esther está diante de uma pessoa nova, a Bíblia diz que a pessoa se agradou dela. Quando ela se apresenta diante do rei, a Bíblia diz que o rei se agradou de Esther. Porque ela não era só mais um rostinho bonito. Como você não é somente mais um bom profissional. Como você não é só mais uma boa mãe que pode dar para outras mães talvez alguns conselhos. Você precisa agradar as pessoas no sentido delas olharem para você e falar assim: essa companhia é boa. Eu gosto de conversar com ela. Eu gosto de bater um papo com ele. Se eu tenho alguma dificuldade para chegar lá, olha que forma serena que ele conversa. Deus te convida nessa manhã para ser um agente de transformação. Um agente de esperança, um agente de alívio. Alguém, quando estiver na sua presença, pode só dizer assim: nossa, eu me senti bem estando aqui. Que paz que você me transmitiu. Independente da sua história, você pode ser esse canal. E agora então nós sabemos que Esther é reescolhida para rainha. E é tão interessante que no relato, a Bíblia diz que depois que o rei casa com Esther, o que ele faz com as províncias? Ele traz alívio para as províncias. Gente, o rei parou de brigar. O rei parou de querer ir para a guerra. Ele era o rei mais poderoso do mundo. E fala que ele trouxe alívio para 127 províncias que eram dele. Por quê? Porque Esther, uma menina que nesse ponto da história, que nós vamos chegar ao auge da história dela, só tinha por volta de 21 anos de idade, já havia modificado um reino. Por isso que eu te digo, independente da sua origem, existe esperança para você. Independente da sua origem, Deus, Ele tem um plano maravilhoso para realizar em sua vida e por meio da sua vida. Independente da sua história, independente da sua idade, independente se você é homem ou mulher, Deus quer usar você.